Olá, caríssimos, eu sou Carlos A. Júnior e sejam bem-vindos ao projeto Um Quarto de Oração na nossa catequese destrinchada. Nós começamos a falar então sobre os mandamentos. Falamos semana passada sobre o mandamento de amar a Deus e nós vamos continuar esse primeiro mandamento, sobre amar a Deus sobre todas as coisas. Na semana passada, você vê que nós falamos das coisas positivas, do lado positivo de amar a Deus. Como amar a Deus? Ou seja, quais são as formas que nós podemos dar culto a Deus, adorar a Deus, o que significa se adorar a Deus, o que significa também isso dentro da Bíblia, dentro da palavra de Deus. Neste episódio de hoje, na aula de hoje, episódio, aula, tanto faz, quanto como você quiser chamar, nessa aula de hoje, nós vamos falar sobre as coisas, aquilo que desagrada deste mandamento, certo? Então já quero te convidar a deixar o seu like, se inscrever no canal, compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Assistir o vídeo até o final e que cada vez mais você possa dar frutos, produzir frutos para Deus. E produzindo frutos para Deus, nós vamos iniciar, então, continuar o nosso estudo sobre o primeiro mandamento, certo? Então vamos lá. Aqui nós vamos então ainda voltar, né? Essas aqui são as duas passagens que nós já vimos na semana passada. São as duas passagens que são referente ao primeiro mandamento, né? Uma do Antigo Testamento em Êxodo e uma do Novo Testamento, certo? Então vamos falar sobre não terás outros deuses perante mim. Quais são os pecados? Quais são aquilo que implica em pecado diante deste primeiro mandamento, certo? Mais uma breve introdução, então, como nós fazemos sempre, agora a introdução ao tema 3, que é não terás outros deuses perante mim. Além de amar a Deus sobre todas as coisas, o primeiro mandamento proíbe honrar outros deuses, mesmo que se honre menos que a Deus. Ou seja, existem religiões politeístas, e esse é o grande problema de algumas evangelizações, não grandes barreiras, impedimentos, desafios que algumas evangelizações sofrem, evangelizando alguns países. Por quê? E era esse o problema do Egito, é esse o problema da China, é esse o problema do Japão. Por quê? Porque evangelizar nesses países nada mais é do que eles dizerem assim: olha, nós já temos o nosso Deus. Aí vocês estavam me apresentando mais um Deus. Ótimo, tudo bem, a gente aceita mais esse Deus. Deus não quer isso. O Deus verdadeiro não quer isso. Então, mesmo que nós adoremos a Ele sobre todos os outros deuses e coloquemos alguns deuses abaixo dele, Ele não quer isso. Muito menos que Ele divida, né? Muito menos que Ele não seja Deus para a sua vida. Então, não é somente, mas é ter um único Deus. O primeiro mandamento está falando: olha, eu sou o único Deus. Que não é Deus é criatura, não é outro Deus. Então, tudo aquilo que nós podemos fazer como Deus, com D minúsculo aqui nesse caso, é criatura. É criado por Deus. Então, o Deus criador que é capaz de criar todas as outras coisas. Então, são 7 os pecados que são mencionados nesse primeiro mandamento. Quais são os pecados que nós podemos cometer contra neste mandamento? A superstição, a idolatria, a adivinhação, a magia, a irreligião, o ateísmo e o agnosticismo. Vamos então olhar cada um desses pecados, cada uma dessas situações. O que é a superstição? A superstição, então, é um desvio do sentimento e das práticas religiosas. Desvio, então, que está sublinhado aqui, é justamente isso. Eu acredito em Deus, mas se eu não passar por debaixo daquela escada, ou se eu passar por debaixo daquela escada, algo ruim vai acontecer.
se um gato preto passar na minha frente, algo ruim vai acontecer. O que é a superstição? É quando você dá poder a outra coisa que não tenha poder. Por exemplo, qual poder um gato preto, uma escada tem em relação a isso? Nenhum. Nós damos esse poder, esse falso poder. Então, a superstição está nisso, né? E a gente podem ter superstições podem ter superstições que vão ser tanto populares, né? Como essa da escada, do gato e tudo mais, quanto também pessoas que são extremamente supersticiosas. Você vê isso muito nos esportes, muito nesses com torcedores também, tudo mais. Você vai percebendo isso. Então, a superstição, ela afeta o culto que prestamos a Deus. Ela desvia esse sentimento. O sentimento de que Deus é poderoso e Ele só Ele dá poder sobre todas as coisas. Nós agora falamos assim, olha, não, mas existem outras coisas que têm poder. Não. Então isso é superstição. A superstição, então, é quando nós atribuímos importância mágica a certas práticas. Então é uma magia que eu uso, né? E muitas vezes aliás, não faz sentido, né? Na verdade. E a gente dá poder para algo, mesmo que essas práticas sejam legítimas e necessárias. Por exemplo, né, e aqui a gente pode falar alguns exemplos, como pessoas que falam assim, eu vou usar tal roupa íntima, certo? Vou usar tal roupa íntima para... Lógico, é lícito ela usar roupa íntima, mas quando ela coloca um poder para que eu fique rico, para que eu arrume uma paixão, um amor neste ano, então isso você vai afetando, você vai prejudicando aquela atitude lícita, certo? Então, as atitudes lícitas e legítimas e necessárias, práticas legítimas e necessárias, elas podem ser corrompidas pela intenção que você está fazendo dela. Até mesmo a oração pode se atribuir à superstição. Quando, por exemplo, quando se atribui à oração uma eficácia em si, ou seja, a pessoa reza, ela faz assim, olha, essa oração aqui de São Sebastião, essa novena de Santa, ela é poderosa. Não existe uma pessoa que não faz ela que não consegue a sua graça, que não consegue alcançar. Obviamente, se a graça for pertencente a Deus, ela vai acontecer, né? Se for da vontade de Deus, ela vai acontecer. Então, assim, acima de tudo, a nossa oração, a gente tem que sempre lembrar isso, que a oração é colocar a nossa vontade abaixo da vontade de Deus. Assim como a Virgem Maria fez, assim como Jesus fez, nós também devemos fazer. Colocar as nossas vontades abaixo das vontades de Deus, certo? Então, não é a oração que tem poder. Não é a oração que tem poder, mas a fé e a confiança em Deus é que dá poder. Então, sim, é muito louvável algumas pessoas dizerem que a oração tem poder, a oração é nossa força. Bacana, isso é real. Mas a oração sem fé, a oração sem submissão à vontade de Deus, ela não tem poder. Entende? Ela não tem poder. Rezar por rezar não atribui força nenhuma, não atribui benefício nenhum. Se você não tem uma intenção de amar, honrar, fazer a vontade de Deus, se santificar e principalmente crer em Deus. Então, sem atribuir as disposições interiores que a oração sugere e sem atribuir a vontade de Deus. É aquela pessoa que reza o Pai Nosso, mas ela não se atenta a seja feita a tua vontade. Ela não se atenta a perdoar a ofensa, aqueles que nos ofenderam. Então, assim, ela faz uma oração, mas a oração não faz ela, a oração não a modifica. E o que Deus quer com a oração, principalmente, é que Ele fale conosco através da oração, e esse falar conosco, esse encontro com Jesus,
nos converta, nos modifique. Certo? Então isso é superstição. Pode ser tanto com práticas como objetos, até mesmo orações. O que é a idolatria? A idolatria, proíbe-se a crença e a veneração a outros deuses, politeísmo, porque só há um Deus. A Virgem Maria e os santos são venerados, mas como humanos. E aqui nós podemos falar dos 3 tipos de culto. Aqui eu não coloquei, mas os 3 tipos de culto. Existe o culto de latria, que é a mesma coisa que adoração, certo? Existe o culto de dulia, que é a mesma coisa que veneração ou respeito, certo? Existe a protodulia, que é o respeito ou a veneração a São José. Por que São José? Porque São José é o primeiro santo, de fato, né, que foi honrado por Jesus. Mas existe também a hiperdulia, que é o respeito à Virgem Maria, certo? O respeito a São José e o respeito à Virgem Maria. Então nós temos esses 3 cultos. A idolatria é a adoração a ídolos, adoração a imagens, certo? A latria é a adoração a Deus, ao verdadeiro Deus. A dulia é a veneração e respeito a todos os outros santos, com exceção de São José e a Virgem Maria, que recebem uma categoria própria. A dulia e a protodulia e a dulia, a protodulia e a hiperdulia, elas fazem parte da dulia, né? É uma veneração, é um tipo de veneração. Ou seja, a Virgem Maria e os santos, eles são apenas venerados, não devem ser adorados. Obviamente, a gente já sabe disso. Os católicos sabem disso. E os evangélicos devem estar cientes disso. Na idolatria também proíbe-se a idolatria, porque é uma forma de divinizar o que não é Deus. Então, por exemplo, tem pessoas que divinizam muitas outras coisas. Olha o que nós podemos divinizar. A crença em alguns deuses que não existem, né? Hércules, Zeus, e assim por diante, Thor, né? A divinização de demônios, a divinização do poder, ou seja, aquela pessoa que coloca o poder sobre todas as coisas. Seja um político, seja um famoso, ela coloca a influência que ela tem sobre as outras pessoas como um deus. O prazer, aquela pessoa que busca o prazer à torta e à direita e faz do prazer o seu deus. O dinheiro, o poder, as raças, os antepassados, o Estado, né? O Estado aqui no sentido de país, de nação e assim por diante. Então tudo isso pode se tornar, e outras coisas também podem se tornar Deus na nossa vida se nós assim permitirmos. Os mártires são exemplos de pessoas que preferiram morrer a reconhecer a existência de outros deuses. Então, por que os mártires eles vão direto para o céu? Porque eles preferiram morrer a se desvincular da verdade. A se desvincular da verdade. A idolatria recusa que exista um único Deus. Ou seja, aquele que é idólatra, ele diz, não, eu preciso de um Deus aqui para a agricultura, outro eu preciso para a gestação, outro eu preciso para a política, outro eu preciso para a chuva e assim por diante. E a idolatria ela vai colocando, né? Sendo que nós atribuímos todas as coisas são criadas e geridas por Deus, pelo Criador. O homem idólatra tem várias direções, o que vai contra a sua própria natureza. É aquela pessoa que está o tempo todo procurando, né? Ela vai procurando direções e direções e direções ali, como uma forma de
como uma forma de você realmente se perder, né? Então ela tenta se encontrar, mas ela está só se perdendo. Adoração ao Deus único. Então, vamos voltar, vamos buscar a adoração ao Deus único. A adoração ao Deus único, ela unifica o homem. Ela faz o homem seguir um único caminho, um único propósito. A adoração ao Deus único também salva o homem de uma dispersão ilimitada. Ilimitada por quê? Porque o homem pode ir para vários lugares, né? Agora eu estou adorando a Ra, agora eu estou adorando a Thor, agora eu estou adorando a Atena, agora eu estou adorando a Zeus e assim por diante. Então, o homem que adora apenas ao Senhor, ao nosso Senhor Jesus Cristo, ele é um homem único. Um homem único no sentido de que é unificado, no sentido de que ele está vivendo uma inteireza e também ele não está disperso. Vamos falar agora das adivinhações e magia. Certo? Ok. Quais são as adivinhações que são prejudiciais? Em quais sentidos a adivinhação ela é prejudicial? Quando nós tentamos adivinhar o futuro pode ser revelado por Deus. Então Deus pode revelar o futuro para algumas pessoas se ele achar assim que for prudente, como nas profecias, por exemplo. Só que a atitude do homem em relação a essa revelação do futuro deve ser de confiança na providência divina. Então, quando Deus revela o futuro, Deus pode revelar o futuro? Pode. Ele pode revelar o futuro. Mas o homem não vai utilizar dessa revelação como uma forma de se aproveitar, mas como uma forma de confiar em Deus. Quer um exemplo do futuro que Deus já nos revelou? O Apocalipse, a volta de Jesus, a vinda de Jesus. Jesus, ele anuncia a sua volta e ele revela a sua volta. Isso significa que, ao revelar a sua volta, ele não está nos chamando a nós abusarmos, mas a nós confiarmos em Deus, a nós confiarmos na sua providência. O homem não deve ter curiosidade extra sobre o futuro. Ou seja, na verdade, o homem não deve ter curiosidade sobre o futuro. O que é essa curiosidade? Deus quem pode revelar o futuro. Não é o homem que vai atrás dessa revelação, né? Mesmo que seja diante de Deus, para pedir, principalmente, né? Pedir para Deus que revele o futuro. Então, não existe essa de revelação, de adivinhação do futuro. Quais são as formas de adivinhação? Qualquer forma de adivinhação é rejeitada. Então não existe forma de adivinhação que seja aceita. Seja satanista ou demoníaca, seja evocando os mortos, seja qualquer outra prática que supostamente revele o futuro, tais como horóscopos, astrologia, quiromancia, interpretação de presságios, interpretação de sortes, fenômenos de evidência, recurso aos médiums, aquela tal da borra do café que devem se encaixar na interpretação de sortes aqui. Todas essas práticas são formas de querer dominar. Então, qual é o problema aqui? O problema é que já não é mais Deus que é Senhor da minha vida. E eu não estou colocando uma confiança em Deus, mas eu estou colocando uma confiança nas coisas. Então eu quero dominar o tempo, eu quero dominar a história, eu quero dominar os homens. São formas de desejar poderes ocultos. Querendo ou não, a pessoa que está procurando adivinhação, ela está procurando adorar, ela está procurando poder. Estão em contradição com a honra e o respeito. Ela não tem honra e não respeita a Deus. Não procura a honra de Deus, ser honrado por Deus, mas ser honrado por criaturas. São contrárias também ao amor, temor e confiança em Deus. Certo? Quais são as práticas de magia e feitiçaria? As práticas de magia e feitiçaria. Nelas se pretendem domesticar os poderes ocultos para os pôr ao seu serviço e obter um poder sobrenatural sobre o próximo. Então,
A magia e a feitiçaria nada mais é do que quando eu quero dominar poderes ocultos para me beneficiar ou beneficiar outra pessoa, um terceiro, um conhecido, alguém que adquire os meus serviços, certo? Mesmo que seja para obter saúde. A saúde é uma coisa boa? É sim, mas nós temos que confiar em Deus. O primeiro mandamento está sempre voltado para aquelas 3 virtudes teologais: fé, esperança e caridade. Aliás, para as 3 virtudes teologais: da fé, e da esperança e da caridade. Então, quando nós procuramos por outros meios que não seja Deus a saúde, nós estamos deixando de confiar em Deus. São gravemente contrárias à virtude da religião, dar a Deus o que é de Deus. Você se lembra? Agora, toda vez que você se lembrar de religião, você tem que se lembrar disso. Religião é dar a Deus o que é de Deus. Se são acompanhadas de intenções de fazer o mal, tornam-se ainda mais graves. Usar amuletos também é condenável. E isso, amuleto, pode ser qualquer coisa. Essa tampinha pode se tornar um amuleto. Pode se tornar um amuleto. Certo? Então, não existe uma forma saudável, né, de você viver essas práticas. Correto? Também o espiritismo. Essa prática implica, muitas vezes, práticas divinatórias ou mágicas, de adivinhação, de endeusamento, de magia, que são feitas, certo? A igreja adverte aos fiéis para que se acautelem delas. Olha só, isso aqui é o catecismo falando, tá bom? Se você quiser olhar lá, no parágrafo 2115 até o 2117, é que vai dizer isso, né? Se eu não me engano, é no 2117, vai dizer isso. A igreja, ela não diz que está todo errado. Por quê? Porque existem situações no espiritismo, e aqui as pessoas podem me condenar por isso, mas que existem situações no espiritismo que são práticas que são muito mais humanas do que espíritas. Por exemplo, aquelas pessoas que procuram curas, que têm remédios. Ou seja, eu não estou falando do curandeiro, daquela pessoa, eu estou falando de práticas, por exemplo, aquele chá que uma pessoa pode passar para você. Então, assim, a gente tem que tomar cuidado com isso, né? Não fazer dessa prática uma prática de religião, mas fazer uma prática humana, né? No sentido de que é complicado falar assim. O que a igreja está dizendo, o que o catecismo está dizendo é que nós precisamos tomar cuidado. Tomar cuidado. Existem, por exemplo, as medicinas tradicionais. Aquela pessoa que toma um rapé para abrir a narina e tudo mais. Isso não pode ser condenado. Isso não tem necessidade de ser condenado. Certo? Porque muitas vezes são pessoas que aprenderam e por conta de estar em uma religião, a gente atribui aquela prática à religião e não a uma vivência, uma experiência que pode ser, que pode auxiliar, ajudar. Porém, nós devemos evitar evitando-se invocação dos poderes malignos e também a credulidade alheia, ou seja, quando a pessoa confia cegamente no praticante, cegamente. Por exemplo, um exemplo simples é o tal do João de Deus, onde as pessoas confiavam, acreditaram nele cegamente, certo? E procuravam invocar poderes, sejam malignos, benignos, mas que não eram de Deus, correto? A irreligião, como o próprio nome diz, a gente já entendeu o que é religião, a gente vai entender o que é irreligião. É reprovada no primeiro mandamento os pecados de irreligião. Quais são os 4 pecados? Aliás, quais são os 3 pecados contra a irreligião? Tentar a Deus por palavras e atos. Quando se põe à prova por palavras e atos a bondade e onipotência de Deus. Se Deus existe, vai cair um raio aqui, né? Suposição. Se Deus é poderoso, ele vai curar a minha esposa, ele vai curar o meu filho. Não, ele é poderoso. Ele não vai deixar de ser poderoso porque ele não curou o seu filho, a sua esposa. É o ato de querer forçar Deus a intervir. Então, sim, quando você quer forçar Deus a intervir, exemplo,
disso é o que Satanás quis que Jesus fizesse. Pulasse para que os anjos intervissem, para que os anjos cuidassem, porque foi dado esse poder para os anjos. E aí nós vemos Jesus repreendendo Satanás. Satanás quis que Jesus se atirasse do templo. Fere o respeito e a confiança ao Criador. É como se nós abusássemos da confiança. Ah, Deus me deu um poder e agora eu vou ficar usando esse poder, né? Ou vou tentar usar esse poder que Deus me deu para benefício, para que eu possa provar que Deus existe, para que eu possa provar algum ponto. Implica sempre numa dúvida que relativiza, porque ela relativiza o seu amor. Ah, mas se Deus me ama, Ele vai curar o meu filho. Se Deus me ama, Ele vai... Então, sim, Deus te ama. Então, às vezes a gente coloca uma condição no amor de Deus. Eu só vou saber que Deus me ama se acontecer isso e isso. Eu só vou saber que Deus é providente se acontecer isso e isso. Eu só vou saber que Deus é poderoso se Deus fizer isto e isto, aquilo, outro. Certo? Outro pecado contra a irreligião é o sacrilégio, que é profanar ou tratar indignamente essas coisas, essas 5 coisas. Os sacramentos, outras ações litúrgicas, pessoas consagradas, coisas consagradas a Deus ou lugares consagrados a Deus. Pessoas, coisas e lugares consagrados a Deus. Os sacramentos e também as ações litúrgicas. Destaca-se a gravidade quando se trata da Eucaristia. Então, de todos os sacramentos que não podem ser profanados, né? O mais grave deles é a profanação da Eucaristia. É a profanação da Eucaristia. Correto? Aqui nós temos também a simonia. O que é simonia? É a compra ou venda das realidades espirituais. Aquela pessoa que cobra para curar, que cobra para pregar, que cobra para dar sacramentos, que cobra por relíquias, que cobra por ações proféticas, que cobra por, entre outras atitudes espirituais. Então é proibido padres, diáconos, bispos, seja lá quem for, vender sacramento. Cobrar para atender uma confissão, cobrar para celebrar uma missa, cobrar para celebrar um casamento, cobrar para celebrar... Ah, Carlos, então, mas espera aí, no meu casamento, o padre cobrou, eu paguei tantos reais lá, paguei uma taxa alta lá. Bom, você não pagou o sacramento, você pagou o prédio. Você pagou para que o prédio parasse, para que você usasse o prédio, o edifício, o local, a igreja. Correto? Então, não é que você pagou o sacramento. Você pagou para que outras pessoas não usassem naquele momento. Outra situação, quantas e quantas vezes eu, de grupo de oração, já tive que participar de fazer um grupo de oração em outro lugar, porque havia um casamento marcado na igreja, no dia que era o dia do grupo de oração. Certo? Então, sim, não está pagando o sacramento. E assim por diante, todos os outros sacramentos. Ah, o padre cobrou para vir celebrar uma missa aqui. Tá, ele foi com o carro dele, com a gasolina dele, com o tempo dele, ele deixou de fazer as coisas dele, e realmente você acha que ele está cobrando o sacramento? Não, ele não está cobrando o sacramento. Ele está cobrando o trabalho, ele está cobrando o deslocamento e todas essas outras coisas que são práticas. Não há possibilidade de aproximarmos dos bens espirituais, ou seja, nós não... Então a simonia é quando eu compro ou vendo essas realidades espirituais. Há relíquias também, a gente poderia falar das relíquias também, então não se compra. Ah, mas eu paguei por uma relíquia, você pagou frete. Normalmente nós pedimos isso e você paga uma taxa pelo frete e tudo mais, certo? O que mais aqui? Não somos donos dos bens espirituais. A fonte dos bens espirituais é Deus. E de Deus recebe-se gratuitamente. Então, uma pessoa que pede uma cura, ela pode pedir diretamente para Deus. Certo? Se for da vontade de Deus, Deus a dará.
O que é permitido, então, nessas situações? A autoridade competente pode fixar, aqui o padre, né, no caso, a autoridade competente, o padre, o bispo, pode fixar as oblações em virtude do princípio segundo o qual o povo cristão tem o dever de contribuir para o sustento dos ministros da igreja. Isso pode ser o dízimo, pode ser essa ajuda da gasolina do padre, do pregador, né, das pessoas, coisas que são do sustento prático, do sustento da igreja, do sustento das coisas seculares. Mateus 10:10, o trabalhador merece o seu sustento, e o Código de Direito Canônico vai dizer o seguinte: além das ofertas determinadas pela autoridade competente, o ministro nada peça pela administração dos sacramentos, e tenha o cuidado de que os pobres, em razão da pobreza, não se vejam privados do auxílio dos sacramentos. Então, uma pessoa pobre quer se casar, o padre deve celebrar o casamento dela sem nada, né? Mas ele pode escolher o horário da celebração, ou celebrar durante uma missa, durante uma Santa Missa, correto? Continuamos aqui agora. O ateísmo. O ateísmo é a não percepção ou rejeição explícita de Deus. É aquela pessoa que ou não percebe que Deus existe, certo? E ela fecha os olhos, ou a rejeição explícita de Deus. É um pecado contra a virtude da religião, porque se a pessoa não reconhece que Deus existe, ela também não dá a Deus o que é de Deus. Ele nega ou rejeita a existência de Deus. E aqui há vários tipos de ateísmo. Há o ateísmo, há o materialismo prático, o humanismo ateu e o ateísmo contemporâneo. Vamos por parte deles. O que é o materialismo prático? O materialismo prático, ele limita as necessidades e ambições ao espaço e tempo. Ou seja, ao que é material. Ao que é material. Então, são as pessoas que só veem o material, né? Aquilo que pode ser usado como prático, como na nossa vida prática, só que pode ser usado. Então, só existe, essa garrafa só existe se eu posso tocar, se eu posso usar, se eu posso ver ela, se ela existe no tempo, certo? Então, isso é o materialismo. Então, qualquer outra coisa que não seja visível, eu não aceito que exista. O humanismo ateu é aquele que julga falsamente que o homem é para si mesmo seu próprio fim, o único que trabalha na sua própria história e salvação. É aquela pessoa que vai dizer assim, não, é porque o homem é que salva a si mesmo, né? É o homem é que trabalha na sua própria salvação. O homem está feito para o homem. Não, o homem foi feito para Deus. O homem foi feito para Deus. E não é o homem que salva, mas é Cristo, o divino homem, né? Deus humano, Deus humanado, que salva o homem, certo? O ateísmo contemporâneo, que espera a libertação do homem exclusivamente através de uma libertação econômica e social. Era o que Judas vivia, era o que o socialismo vive, achando que as coisas, quando o homem deixar de ser pobre, ele vai ser livre. E não é isso. A liberdade, ela não está nas coisas materiais, a liberdade não está nas coisas sociais, a liberdade não está nas coisas econômicas, a liberdade está em Cristo Jesus e no seu sacrifício por nós. Este pensamento afasta o homem da construção da cidade eterna, certo? E agora, as gravidades do ateísmo na pessoa. A gravidade do ateísmo pode aumentar ou diminuir conforme as intenções e circunstâncias. Por exemplo, pode ser mais leve ou pode ser mais pesado. Quando vai ser mais leve? Quando no início do ateísmo a pessoa não teve acesso às informações básicas, ou teve informações errôneas ou deficientes da sua vida moral, social e religiosa. É aquela pessoa que não teve catequese. É aquela pessoa que não teve informação que Deus existe. É aquele índio lá no Xingu que não teve acesso a nada. Então essa pessoa ela vai ter uma leveza na gravidade do seu ateísmo,
se ela não acredita que Deus existe. Também a negligência na educação atenua o ateísmo, ou seja, um professor, um catequista que não soube explicar, que não explicou bem o que é Deus, quem é Deus, ou que deu contra-testemunho. Então essas pessoas elas vão dificultar e vão atenuar ou diminuir a gravidade do ateísmo na pessoa. Como também pode ser mais pesado. Por exemplo, o ateísmo pode fundar-se também num falso conceito de autonomia humana. Então, ou seja, é aquela pessoa que ela não só é ateu, mas ela também acredita que ela por si só basta. Ela por si só basta. Ela não precisa de ninguém, ela não precisa de Deus. E ela por si só ela já é suficiente. Pode se tornar uma recusa de qualquer dependência em relação a Deus. Então, é uma pessoa que está sempre recusando a Deus. E aí essa pessoa, ela se torna, esse pecado dela se torna mais pesado. Por fim, a última forma de pecar contra esse mandamento é o agnosticismo. Como o agnóstico vê Deus? O agnóstico, ele recusa-se a negar Deus. Então ele é diferente do ateu. O ateu, ele nega Deus. O agnóstico, ele acredita que Deus existe. Ele declara Deus como um ser transcendental. Um ser que está acima de todas as coisas e que não existe nessa esfera, né, mas está além. Declara-o também como um ser incapaz de se revelar. Ou seja, ele está fora da nossa realidade. É um Deus, é um ser que não intervém na vida do homem. Entende? Então aqui nós temos o problema. Deus existe. Para o agnóstico, Deus existe, mas ele fica lá na dele. É aquele Deus do supernatural. Ele não intervém. Ele só fica vendo, ele só fica assistindo os seriados, ele só fica assistindo os personagens favoritos dele. Não é isso. Deus não é assim. Deus intervém e Deus cuida dos seus filhos e os ama. Ou também o agnóstico pode ser aquele que não se pronuncia sobre a existência de Deus. É aquela pessoa que fica na dela. Olha, eu não sei se Deus existe, ela fica no cima do muro, né? Declara ser impossível provar e afirmar ou negar a existência de Deus. Aí aquela pessoa diz, mas não tem como provar, porque Deus, se ele existe, ele não é visível. Então, se não é visível, como é que eu vou enxergar? Se eu não vou enxergar, como é que eu vou saber que ele existe? Então, ela fica nesse ciclo, desvirtuoso, né, que acaba sendo uma negação da existência, né, porque ela não chega a negar, não chega a afirmar e acaba ficando ali naquela chove não molha. O agnóstico parou de buscar a Deus por vários motivos. Então aqui, ó, agnóstico é aquela pessoa que parou de buscar a Deus. Então ela não busca mais a Deus por conta de várias coisas. Ou ela pode ser indiferente, ou ela pode fugir de algumas questões porque ela tem medo, ou ela não quer responder, ou não quer encontrar a resposta certa para as coisas, ou ela não quer se questionar das coisas, da verdade, ou ela tem uma preguiça da consciência moral, ela tem uma preguiça de forçar-se, ela tem medo de perder a sua vida do pecado, de viver naquilo que ela acredita, porque ela acha que se ela procurar a Deus, Deus vai falar para ela, larga o pecado, e ela vai ter que largar, então ela não vai procurar a Deus, e assim ela fica na dela, numa consciência limpa, certo? Pode ser também chamado de ateísmo prático. Por quê? Porque chega uma hora que a pessoa nega a Deus. Correto? E agora vamos para a nossa última parte do primeiro mandamento. O que o catecismo vai falar sobre as imagens esculpidas, certo? Ontem na nossa catequese eu falei sobre isso com os meus crismandos, né? Um dos crismandos perguntou
Por que da imagem? Porque nós podemos fazer imagens se a Bíblia proíbe, mas a proibição de fazer imagens refere-se a fazer imagens que representem Deus. Pera, isso no Antigo Testamento. No Novo Testamento, aqui ó, vou fechar aqui só para vocês verem a conclusão, né? Porque às vezes eu faço isso aqui, ó. Não fazer imagem de Deus. O Antigo Testamento diz, não faça uma imagem de Deus. Ou seja, eu poderia fazer uma imagem lá no Antigo Testamento. Um judeu poderia fazer, por exemplo, uma pintura? Sim, poderia fazer uma pintura. É óbvio que ele poderia fazer uma pintura. Ele não poderia atribuir a divindade àquela pintura. Ele não poderia atribuir a Deus àquela pintura. A proibição, então, refere-se a imagens que representem Deus. Até que Deus revele sua própria imagem. Quando é que Deus revela a sua própria imagem? Em Jesus Cristo. Jesus é o Deus que se revela, certo? Então, a mão do homem é incapaz de fazer uma imagem de Deus. E assim continuou sendo. Assim continuou sendo. Não foi a mão do homem que fez. Foi a mão de Deus que fez no ventre da Virgem Maria. Mas Deus permitiu e até ordenou fazer imagens de outras criaturas. Então a gente percebe que o problema não é a imagem. O problema é atribuir a divindade a uma imagem. Certo? Então, quando alguém te questionar sobre as imagens, o problema, você vai falar assim, ó, o problema não é fazer imagens. O problema é atribuir a divindade a uma imagem. Certo? É representar Deus por uma imagem. Tanto que Deus pediu para fazer a serpente de bronze, tanto que Deus pediu para fazer a Arca da Aliança, tanto que Deus pediu para fazer os querubins. E tanto que uma prova disso é que nós fazemos foto, nós tiramos foto. É imagem. Mas a gente não considera essa imagem como Deus. Entende? Então o problema está na atribuir Deus àquela imagem. Certo? Porém, Jesus Cristo veio e ele mostrou o rosto de Deus. Ele é o rosto de Deus, ele é o próprio Deus. No 7º Concílio de Nicéia, no ano 787, justificou-se o culto dos ícones, porque eles estavam, né, os iconoclastas estavam revoltados porque não podia se fazer imagens, né? E aí o Concílio de Nicéia, o 7º Concílio de Nicéia vai dizer: havia nessa época ainda hoje os iconoclastas que rejeitavam a confecção de imagens. Hoje os iconoclastas são alguns protestantes. Deus se encarnando, Jesus, abriu a possibilidade da economia das imagens. Então, não se havia como ter a noção de qual era a imagem de Deus, até que Jesus veio. O culto às imagens não fere o primeiro mandamento. Esse culto no sentido de veneração. Esse culto no sentido de lembrança. Esse culto no sentido de olhar, observar, admirar. Não no sentido de divinizar, tá bom? Só isso que não se pode fazer. As outras coisas podem, né? Como uma forma de lembrança, de carinho, de afeto, de pedido, de desejo, né? E entender que, acima de tudo, aquilo que eu sempre falei para vocês, das imagens, né? E eu disse para vocês daquela vez, quando nós olhamos para a imagem de Santo Antônio, nós não estamos olhando para a imagem de Santo Antônio, mas estamos olhando para a imagem de Jesus, que fez aquele homem santo, que fez Antônio santo, certo? O culto às imagens não fere o primeiro mandamento. O primeiro mandamento proíbe os ídolos e não as imagens. Qual que é a diferença entre ídolo e imagem? Ídolo é um simulacro, uma simulação de divindade para fins de adoração associado a poderes sobrenaturais. O que é uma imagem? É uma representação de uma pessoa, de uma criatura respeitável, venerada, que foi honrada por Deus com a santidade. Então, aqui nós não estamos olhando para a pessoa, mas para a honra que Deus deu a ela de ser santa. No caso dos católicos, vemos o rosto de Cristo implantado no rosto da imagem. Não é uma adoração, pois só Deus a merece. Não é uma adoração. E se nós estamos adorando a Deus que trabalhou, que agiu naquela pessoa. Certo? O culto da religião não se dirige às imagens em si mesma, como realidades, mas olha-as sob o seu aspecto próprio de imagens que nos conduzem
ao Deus encarnado. Ora, o movimento que se dirige à imagem enquanto tal não se detém nela, mas orienta-se para a realidade de que ela é imagem, de que ela é imagem. E como assim? Como que ele está? O que São Tomás de Aquino está dizendo aqui? Santo Tomás de Aquino está dizendo que quando nós olhamos para uma imagem, nós estamos olhando, nós não podemos parar na imagem, mas olhar para o que está além da imagem, que é Jesus. Então nós olhamos para aquela imagem, mas nós vemos Jesus. Mesmo que seja a imagem de Santa Teresinha do Menino Jesus, mesmo que seja a imagem de São Padre Pio, mesmo que seja a imagem de Santo Antônio de Pádua, nós devemos olhar Jesus ali naquela pessoa, certo? Então é isso. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Tudo por Jesus e nada sem Maria. Fiquemos selados na proteção do Deus que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Deus abençoe a sua vida.